Diz a Sagrada Escritura, Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos nessa série de estudos dos 10 mandamentos, lendo os catecismos, meditando. Essa é a sua vontade, Senhor. Esses 10 mandamentos é a sua vontade para a nossa alma. E nós queremos, Senhor, pedir que nos ensines, que esclareças para nós, na medida que formos estudando, formos meditando, e que o Senhor não só esclareça, mas nos dê graça para nós nos arrependermos onde temos pecado e crescermos na obediência, Senhor. Que esses mandamentos sejam nossa direção para a nossa vida diária, para que nós possamos glorificar o Senhor. Façamos isso com gratidão, com amor, porque o Senhor nos salvou naquela cruz, e fazendo bem ao próximo, glorificando o seu nome, fazendo bem ao próximo. Faz isso, Senhor. E este 3º mandamento tão precioso, que nos ensines cada vez mais a guardá-lo, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados em Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu vou hoje, irmãos, com a graça de Deus, tratar de alguns detalhes que estão aqui na terceira, aliás, na centésima, 13ª, né? Pergunta 113 do Catecismo Maior, que fala quais são os pecados proibidos no 3º mandamento. Então, hoje eu quero entrar mais nos detalhes, né? Nas semanas anteriores, procurei assim dar uma visão geral da resposta aqui sobre os pecados. Mas hoje nós queremos então começar a olhar cada um exatamente desses pecados, que são aquelas coisas que realmente desonram o santo nome de Deus. Mas uma coisa que eu já falei para vocês aqui é que, se nós formos olhar para as 2 perguntas e as 2 respostas, nós vamos encontrar já bastante entendimento aqui quando nós comparamos as 2. Entendimento da pergunta 113. Porque na pergunta 112, na resposta à pergunta 112, vocês lembram que o Catecismo Maior diz assim: no 3º mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos e ordenanças, palavras, sacramentos de oração, juramentos e votos,
sorte, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e comportamento conveniente, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem, do nosso próximo. Eu li até tudo, mas eu quero destacar essa parte que está praticamente no meio, né? Sejam santa e reverentemente usados, ou seja, que quando Deus se revela, tanto nas Escrituras como em suas obras, na criação, na providência, nós devemos usar bem esta revelação. E isso é a essência da obediência desse terceiro mandamento. Porque o nome de Deus é a revelação de Deus. E quando Deus se revela, então, nós temos que dar atenção a Deus, usar bem a revelação. E usar bem a revelação é meditar nela, pensar nela, e na medida que formos fazendo isso, ela vai mudando o nosso comportamento. Ela vai nos dando uma profissão de fé santa, ou seja, nós vamos entendendo a doutrina, a verdade de Deus na palavra, vamos professando essa fé e vamos também nos comportando de acordo com esta fé. Isso vai trazendo a glória de Deus e vai trazendo o bem nosso e do nosso próximo. Então veja que coisa preciosa, maravilhosa. Já o pecado, ele é o oposto disso. Por isso que eu estou chamando a atenção da palavra usar nas nossas últimas aulas daqui da Escola Dominical. Então, porque ele diz que os pecados proibidos é não usar o nome de Deus como nos é requerido, ou seja, como está dito lá na resposta anterior. Então, quebrar esse mandamento, portanto, em primeiro lugar, é não pensar, não meditar, não dar atenção à revelação de Deus. E a outra maneira de quebrar, a outra palavra importante, é, como ele continua a falar aqui, né? Então ele diz assim, o não usar o nome de Deus como nos é requerido e o abuso do nome dele por uma menção. Aí ele vai dizer assim, 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 que nós estamos estudando. Então, o não uso é a não meditação, é não levar a sério Deus, a palavra dele. Não quero saber, não dou atenção. Dou atenção a muitas coisas, mas a palavra eu não dou atenção. Então isso aí é quebrar um mandamento. E quem faz isso não vai conhecer a Deus e não vai crescer em santidade e em piedade, não vai crescer na glória de Deus, não vai fazer bem para si nem para o próximo. Mas o outro lado da mesma moeda, podemos dizer assim, é o abuso. Na verdade, esses pecados, eles estão, por isso que eu digo outro lado da mesma moeda, porque eles vêm quase sempre juntos, porque desde que a pessoa não comece a ouvir, ela vai abusando do que ela já ouviu, digamos assim, né? Ela está desprezando os alertas de Deus. E às vezes ela ouve, mas ela continua abusando, ou seja, a palavra chega até no pensamento dela. Ela ouve uma pregação, ela às vezes lê algum texto da Bíblia, e ela fica só nisso, ela não medita, ela não para realmente considerar, e aí isso então é o abuso. Eu dei até o exemplo do alimento, lembra? Eu disse para vocês assim, que uma pessoa deve se alimentar, se ela não se alimenta ela vai ficar fraca, ela vai ficar desnutrida, mas ela também não pode comer muito, porque ela vai fazer mal também assim, então ela não deve nem deixar de usar, ela deve usar, mas ela não deve abusar do alimento. Fiz essa comparação nas exposições anteriores. Pois bem, meus irmãos, também nós falamos que na medida em que a pessoa vai abusando da revelação de Deus, ela vai fazendo o que o diabo fez lá no Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden, porque o diabo fez exatamente isso. Ele é o primeiro que quebrou, não só esse mandamento, né? O diabo quebrou todos os mandamentos. E esse mandamento aqui, por exemplo, o diabo, ele consegue que Eva fale a palavra de Deus para ele, no Jardim do Éden, e aí ele diz assim, olha, não é assim. Então veja que ele contradiz a palavra de Deus. Com isso ele está dizendo que Deus é mentiroso. Quando ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo, ele faz a mesma coisa. Ele cita as Escrituras. Vocês lembram disso? Ele diz assim, olha, está escrito que mandará os seus anjos para te proteger, e assim por diante. E ali o que ele está fazendo? Ele está tomando a Escritura, ele está torcendo a Escritura para tentar Jesus, ou seja, veja o abuso que ele faz, é um abuso do nome de Deus. Então ele chama Deus de mentiroso lá no Éden, e ele torna a Escritura mentirosa,
Porque quando você torce a Escritura, você está dizendo que ela está falando outra coisa, você está trazendo engano, né, a respeito da palavra de Deus, dizendo que Deus não disse, né, dizendo que Deus disse uma coisa quando ele não falou aquilo. Então você está fazendo Deus mentir. Veja o abuso, né? E lá em 1 João, irmãos, é um texto muito importante para nós. 1 João, quando diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Primeiro capítulo de 1 João, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu disse para vocês, quando você confessa o seu pecado, você está aceitando a palavra de Deus. Deus disse, isso aqui é pecado. Aí você diz, amém, Senhor. Eu reconheço, eu aceito. O Senhor é verdadeiro. Eu confesso, eu me arrependo. E aí eu peço perdão. Aí João diz lá que o sangue de Jesus me limpa. Se eu confessar, eu vou ser purificado. Mas se eu digo, não, isso não é pecado. E eu não estou pecando. Aí João diz que eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Quem diz que não tem pecado, está dizendo que Deus é mentiroso. Quer dizer, essa pessoa está se colocando do lado de quem? Quem foi primeiro que disse que Deus é mentiroso? O diabo. Jesus diz que ele é o pai da mentira. Então veja, tudo isso, irmãos, é desonrar o santo nome de Deus. É claro que nós somos cristãos e nós amamos ao Senhor, não é verdade? Eu tenho dito para vocês aqui que nós não estamos aprendendo esses mandamentos para ser salvos, mas porque nós já cremos em Jesus, nós amamos a Ele. Se isso é verdade, nós não queremos fazer isso. Só que, meus irmãos, muitas vezes, ainda que nós não queremos fazer isso, mas por uma fraqueza nossa, por uma teimosia nossa, nós começamos a desafiar a revelação de Deus. E aí, irmãos, estamos fazendo essas coisas. Quando Deus diz que uma coisa é pecado e nós insistimos, por exemplo, nós estamos fazendo isso, nós estamos desonrando o nome dele. Então, isso deve doer no nosso coração, nós devemos nos arrepender. Né? Eu estou chamando realmente os irmãos para o arrependimento. A mim também. Né? Todos nós temos que nos colocar aqui diante desse mandamento, e que o Espírito Santo, isso dói, isso é dolorido, mas que o Espírito Santo avalie o nosso coração aonde estivermos, meus irmãos, de alguma maneira resistindo à sua palavra, resistindo à sua revelação. Deus nos guarde, portanto, e quem continuar fazendo isso, porque não é de Deus mesmo. Né? O cristão, ele não é perfeito, mas ele se arrepende. Mas quem não se importa em usar, em não usar e abusar do nome de Deus, está seguindo, Jesus disse, está seguindo o seu pai, o diabo, né? É o pai da mentira. Mas nós somos cristãos, então não vamos fazer isso. Se estivermos de alguma maneira flertando com esse pecado, vamos nos arrepender, meus irmãos. E o ponto aqui que eu quero então tratar com vocês é exatamente desse abuso. E isso vai chegar lá no pecado de Faraó no Egito. Quando Moisés vai a ele, nós já lemos esse texto, e ele diz, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, não vou deixar Israel. Ele estava abusando do nome de Deus, porque ele conhecia assim, porque Deus se revela na criação, e ali estava o profeta do Senhor falando de Deus, e ele está então negando, então, claramente ele está desonrando o nome do Senhor, seguindo o pai dele, que é o diabo, né? E agora, meus irmãos, nós vamos entrar em certos detalhes aqui, como eu falei. Eu então convido vocês a lerem, e nós vamos ler e explicando. Depois nós vamos ler os textos, alguns textos, tá bom? Mas veja o que diz aqui. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido, o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Tá? Então, veja que ele diz aqui que é o que Faraó fez. Quem é o Senhor? Uma menção do nome dele ignorante, vã e irreverente. Entende? Profana. Supersticiosa ou ímpia. Isso aqui nós temos que nos analisar.
Irmãos, queridos irmãos, eu tenho falado para vocês desde o Catecismo Ortodoxo, o nome de Deus é santo. Nós vivemos numa cultura que porque não usa e abusa da revelação de Deus, comete esses pecados aqui como se fosse a coisa mais simples e mais normal do mundo. As pessoas falam Deus toda hora, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, com uma irreverência total, completa. As pessoas falam dos atributos divinos, misericórdia, misericórdia disso, misericórdia daquilo. As pessoas falam de juramento, eu juro isso, eu juro aquilo. Total irreverência, total irreverência. As pessoas falam, paizinho. Como é que eu ouço também de vez em quando? Jesus, uma coisa assim. Uma total irreverência. Isso nós não devemos fazer. Então, isso não devemos fazer. Por quê? Porque você respeita quem você ama, em termos de ser humano, você respeita o nome dessa pessoa, você não gosta que alguém fale mal dessa pessoa perto de você. Por exemplo, atribua a ela, por exemplo, mentira, roubo, você não vai gostar. Ainda mais se você souber que ela não é isso. E mesmo que fosse, nós não gostamos de ouvir falarem mal de quem nós amamos. E Deus? Por que nós tratamos o nome de Deus com tanta desonra? Então não façamos isso. Vigiemos o nosso falar e tudo aquilo que diz respeito a Deus, as suas obras, seus atributos, seus títulos, a Santíssima Trindade. Quando nós falarmos, nós temos que pôr a mão na boca e ver como nós vamos falar. Porque tem que ser com reverência. Porque nós amamos a Deus. E Deus não é. Deus é Deus. Deus é glorioso. Você lê na Bíblia como os salmistas, como os homens de Deus na Bíblia falavam de Deus com honra, com respeito. Não vamos seguir a cultura. Nossa cultura não teme a Deus. Mas nós tememos a Deus. Então não vamos falar do seu nome, dos seus atributos, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não vamos seguir o exemplo de Faraó, que disse, quem é o Senhor? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é Jeová? Total irreverência. Não conheço e não vou obedecer. Então, na medida que nós nos aproximarmos de Deus, por isso, da importância de uma vida em que nós buscamos os meios de graça, em que nós começamos a ler nossas Bíblias todos os dias, meditar nas Sagradas Escrituras, orar, guardar o dia do Senhor, estar sempre nos expondo aqui a escola dominical, a pregação à noite, né? Aguardar esse dia para Ele, separar para pensarmos nele, honrarmos, pensarmos nele, ver o que nós estamos fazendo da nossa vida, se nós estamos agradando ou desagradando a Ele, quem Ele é glorioso, irmãos. E o que eu estou falando aqui para vocês, eu vou falar muito à noite, hoje, disso, vocês percebem como Maria Madalena amava Jesus. O que eu estou falando aqui para vocês não é uma coisa mecânica, o cristianismo não é um monte de regras morais, que se chega assim, diz para as pessoas assim, olha, obedeçam isso e só, essas regras aqui. Não, o cristianismo é um relacionamento com a bendita pessoa de Deus. Isso traz a maior alegria, o maior prazer, o maior amor, a maior paz. Eu quero lhe dizer nesta manhã, quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai amar a Deus e mais você vai se alegrar em estar com Ele. Madalena, preguei aqui domingo passado, e quero, inclusive, usar esse texto domingo passado, já que está na nossa memória ainda. Ela tinha os problemas dela, ela tinha as fraquezas dela, as debilidades dela, mas ela amava Jesus, e ela não saiu do túmulo, e ela queria encontrar Jesus morto. Ela queria encontrar o corpo dele morto para ela enterrar, para ela colocar no túmulo, para ela estava preocupada com o corpo do Senhor, que ela tanto amava. E quem ela encontrou? O Senhor vivo. Vivo. O Senhor vivo disse, Maria. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmão, se nós buscarmos a Deus, nós vamos receber mais do que pedimos ou pensamos. Se você está fraco,
na sua vida de oração, está fraco na guarda do dia do Senhor, está fraco nas suas meditações, é porque você não tem se exercitado. Quanto mais você fizer isso, não ligue para a sua preguiça, não ligue para o seu desânimo, não ligue para nada disso, porque isso aí é a sua carne, meu irmão, isso aí é o seu pecado. Ainda entra o diabo, que não para de tentar a gente, não. E entra o mundo sedutor. Mas tudo isso aí, gente, tudo isso aí é bobagem. Quanto mais nós conhecemos a glória de Deus, mais nós vamos ver que o dinheiro, que os prazeres desse mundo são nada diante dele. Ele é o nosso prazer, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz, ele é o nosso amor. Você viu quando Maria Madalena ela viu Jesus, ela se alegrou. E aí ela foi anunciar com alegria. E hoje nós vamos falar de novo dessa alegria, dessa paz, desse amor, quando ele vai se revelar lá aos discípulos que estão ali no cenáculo. Aliás, no cenáculo não, né? Que estão ali reunidos em algum lugar, com as portas trancadas. Então é isso, meus irmãos. E quanto mais nos aproximamos dele, mais nós vamos amando, reverenciando. E quando nós falarmos dele, nós não vamos falar com leviandade. Não vamos falar Jesus. Como é que o povo fala? Jesus. Como é, irmão? Jesus, ou Jesus, é um tipo de zombaria. Vocês sabem disso, né? Ah, Jesus, a gente vai parar de falar isso, irmãos. Né? Porque Ele é Senhor. Vai parar de estar falando misericórdia levianamente, parar de estar falando eu juro isso, eu juro aquilo. Essas coisas, irmãos. Mas isso é só um sintoma daqui de fora, né? Do nosso falar. Mas a vida das pessoas, elas são levianas. O comportamento delas é como se Deus não existisse. Então nós temos que andar. Lembra de Enoque, que andava na presença de Deus? De Noé, que andava com o Senhor? Então tudo isso, irmãos, a minha palavra, o meu comportamento, eu honro ao Senhor. Mas isso vai acontecer na medida que eu não deixo de usar e nem abuso da revelação, mas eu uso a revelação conforme a resposta 112. Mas veja, irmãos, então o que ele diz aqui: por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Tudo isso está no mundo. O mundo trata a Deus com ignorância. A palavra dele sobre Deus é vã, é incorreta, é tola, é irreverente, e a vida deles também, tá? Quando eu falo palavra, eu quero que vocês pensem na vida e na palavra e no comportamento. É profana, é supersticiosa, trata Deus como se fosse uma espécie assim, de amuleto, e associa Deus com outras crendices, com outros deuses, né? Isso tem várias religiões pagãs, ou ímpia. E outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças, obras de Deus. Isso aqui tudo eu já falei. Então, o nome de Deus, os títulos de Deus, atributos, as ordenanças ou obras de Deus. Aí continua a blasfêmia. A blasfêmia que é descaradamente mesmo falar contra Deus, né? A blasfêmia. O perjúrio, que já ensinamos aqui, né? É jurar falsamente, é jurar sabendo que está mentindo, usando o nome de Deus. O perjúrio. E, portanto, esses juramentos também levianos, isso aí deve ser abandonado. Toda abominação. Daqui a pouco eu vou falar da abominação, tá? Mas eu vou pular aqui um pouquinho, porque eu quero tratar disso, porque é uma coisa importante aqui. Mas vamos lá. Toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles se por coisas ilícitas. Então veja que ensino importante, né? Então nós temos aqui os juramentos, votos e sortes ímpios, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, vou aproveitar aqui para ler o texto de Esther, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler aqui? Isso vai nos ajudar aqui. Esther.
até capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Aí, lá no capítulo 9 agora, se lançou o pur, né, quer dizer, a sorte. Daqui a pouco eu vou explicar. Lá no capítulo 9, versículo 24. 9, 24. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isto é, a sorte, para assolar e destruir. Então, no Antigo Testamento, às vezes Deus falava pela sorte. Se lançava algum objeto, tudo, e Deus falava. Inclusive, os apóstolos, eles usam isso ali no início do livro de Atos. Então, aquilo era uma maneira de Deus se revelar, tá? Nós devemos entender, irmãos, eu creio que isso aí passou. Você não vê mais esse tipo de uso, por exemplo, no resto do Novo Testamento. Isso era para um momento ali, até mesmo podemos dizer, da infância, né? Do povo de Deus. Passou. Mas veja, aqui, este homem, ele estava lançando sorte para destruir o povo de Deus. Então é isso que o Catecismo Maior está falando aqui, irmãos, quando ele fala assim, abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, entende? Ou seja, usar daquele instrumento de forma ímpia, abusar, portanto. Às vezes Deus falava mesmo por aquele instrumento, mas estava abusando disso, então, de forma ímpia. Vamos ver aqui também Ezequiel, capítulo 13, versículo 22. Ezequiel, capítulo 13, versículo 22. Visto que aqui o contexto, né, é da profecia falsa, e ele diz assim: visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos dos ímpios para que não se desviasse do seu mau caminho para conservá-lo em vida. Aqui, então, aqueles que eu li agora. Ezequiel? Tá, Ezequiel 13, 22. Tá? Eu vou ler ainda outra, irmã Edna. Eu vou ler de novo 13, 22. Bora lá, diz assim: visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho para conservá-lo em vida, né? Então, entristecer com falsidade o justo, ou seja, dizer o que Deus não disse. Deus disse isso, e Deus não tinha dito para o justo isso, né? E aí entristecê-lo com o que Deus não disse. No entanto, para o ímpio, não se desvia do caminho mau do ímpio, ou seja, Deus está falando para o ímpio não pecar, mas essas pessoas não dizem, para que ele se desvie, para conservá-lo em vida, ou seja, fala o que Deus não falou e deixa de falar o que Deus falou. Então veja que aqui tudo é impiedade, usar a revelação de Deus, abusar da revelação de Deus, né? Vamos ver também capítulo 17, do mesmo Ezequiel, tá? Versículo 19. Capítulo 17, versículo 19. Que diz assim:
e o meu pão que te dei. Deixa eu ver se está certinho. 17 e 19. Eu estou lendo errado. Agora, 17 e 19, certo? Estava lendo 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Entende? Então, tudo isso é abusar, né? Abusar de Deus, usar as sortes, usar de forma ímpia a revelação, a palavra, a profecia. Então, irmãos, agora, os juramentos, os irmãos já sabem o que é, né? O que é um juramento? É quando eu chamo Deus por testemunha do que eu vou falar diante do meu próximo. Então, eu juro, assim, tá? Então, juramentos e votos é quando eu me comprometo com Deus. Então, eu digo, vou fazer isso. É um voto. Mas existem os juramentos e os votos e as sortes, que eu já expliquei, né? Ímpios. Ou seja, quando a pessoa jura impiamente. Jura o próprio perjúrio, ou jura por um Deus falso, ou, enfim, jura por alguma coisa que não é para se jurar, ou faz um voto a um Deus falso, ou mentindo, imagina, mentindo para Deus, né? Ou faz um voto que não se deve fazer, tá? Então, esse tipo, irmãos, de uso indevido do santo nome de Deus. E ele continua falando assim, ele diz assim, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos. Então, a pessoa jurou, a pessoa fez um voto, é lícito. Mas aí ela, como diz aqui, viola. Ela não leva a sério. Então, desonrou o nome de Deus. Por outro lado, ele diz assim, né? E cumprimento deles se por coisas ilícitas. Então, fez um voto, um juramento, mas era ilícito, não era de acordo com a revelação de Deus. Aí cumpre. Isso também é desonrar o nome de Deus. Entende? Então, pode acontecer, por exemplo, isso aconteceu na reforma, de a pessoa perceber que o voto que fez, que o juramento que fez não era bíblico, e diz assim, eu não posso obedecer isso, porque isso não é lícito. O pecado aí seria cumprir aquilo, né? Fazer aquilo que não seja lícito, meus irmãos. Entenderam os dois lados da questão? Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a questão da abominação. E se der tempo, nós vamos falar da má aplicação dos decretos e providências de Deus, e a má interpretação e má aplicação de qualquer perversão da palavra. Com certeza não vai dar tempo para tudo, mas a gente pode começar. Mas vamos falar aqui um pouquinho da abominação. Existe uma outra tradução do Catecismo Maior que está amaldiçoar o próximo, que tem a ver com amaldiçoar o próximo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Existem os salmos imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? São aqueles salmos onde o salmista ora a Deus para que Deus destrua os inimigos e amaldiçoa os inimigos em nome de Deus. Tá? Então são salmos imprecatórios. Um salmo tem então uma imprecação, uma maldição. E nós até cantamos aqui um desses salmos. E aí? Será que é pecado orar a Deus pela destruição do próximo? Será que é pecado amaldiçoar o próximo? Algumas pessoas, aqui e ali nós encontramos, vão dizer assim, não, nós temos que amaldiçoar sim, nós temos que, já que está nos salmos imprecatórios, nós temos que amaldiçoar mesmo os ímpios, né? Em nome de Deus, e orar até pela destruição deles. Mas, deixe-me ler aqui alguns versículos, irmãos, para que nós venhamos fazer uma comparação aqui dos salmos imprecatórios, por exemplo, e com esses versículos. Vou ler primeiro aqui Mateus, pega a sua Bíblia, por favor, Mateus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo
5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Em que se diz assim: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui não está na lei de Deus, isso aqui era coisa que ensinavam lá. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo. Quer dizer, amar o próximo está na lei, mas odiar o inimigo não está. Aí olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Né? Então veja só que coisa importante, que coisa maravilhosa, meus irmãos, aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, pensem em Deus, pensem como Deus faz, e como Deus age, e como Ele opera. Ele faz que o seu sol, versículo 45, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, meus irmãos, Deus ama. Deus ama. Isso é o amor de Deus. Né? Nós falamos do amor de Deus na salvação, a maior expressão do amor de Deus, a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a maior expressão mais gloriosa do amor de Deus. Ele deu o Filho para a nossa salvação. Mas, irmãos, esse sol está brilhando, é amor de Deus. Tudo que está acontecendo em nossa volta agora, e que nós estamos aqui respirando, né? Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Respire. Respirou? Isso é amor de Deus. Jesus está dizendo aqui, quando cai aquela chuvinha à tarde, você pode até ficar chateado com ela, né? Mas é amor de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Seja como Deus, porque Ele faz com que o seu sol se levante só sobre os bons, não, sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, Ele está dizendo assim: amem como Ele. Se alguém for teu inimigo, Deus tem inimigo, Deus ama os inimigos, Deus dá o sol para os inimigos, Deus dá a chuva para os inimigos. Você não é filho de Deus? Faça como seu pai faz. É isso que Jesus está dizendo. Você tem pessoas que maldizem você, que xingam você, que desejam até sua morte, ou quem sabe até falaram coisas horríveis contra você. Outra vez, não fala, mas tem isso no coração, deseja o seu mal. Deus também tem. As pessoas odeiam a Deus. Você tem pessoas que fazem mal para você, fizeram mal para você, mataram o Filho de Deus, mataram? E Deus não ama? Deus não dá pão para essa gente? Deus não dá chuva? Isso é amor de Deus, então ame. Então, olha o que ele diz: amem, versículo 44, amem os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, não lancem imprecação, não lancem maldição sobre os que lançam maldição contra vocês. Então tem muita gente aí dizendo, eu vejo isso na rede social, dizendo: eu vou lançar uma imprecação contra tal pessoa ou tal instituição, porque isso tem nos salmos imprecatórios. Ah, é? Como é que você explica esse texto? Como é que você explica esse texto, meu caro? Não tem isso aqui. Jesus não diz para você amaldiçoar ninguém.
Jesus diz para você abençoar quem te amaldiçoa. É muito estranho hoje, quando a gente vê nas redes sociais os cristãos professos, cheios de ódio, e falando que Jesus salva. Não, nem falam mais quase, né? A gente nem vê mais. É só ódio. Mas o mundo olha isso aí e diz, gente, as pessoas de fora da igreja olham isso aí e dizem, que é isso? Irmãos, eu quero lhes dizer o seguinte, quem amaldiçoa em nome de Deus está quebrando o terceiro mandamento. Vamos ver agora, eu vou explicar melhor. Quem amaldiçoa especificamente fulano, ciclano, beltrano, em nome de Deus, está quebrando o terceiro mandamento. Vou ler com vocês outro versículo aqui. Vamos ver outro versículo. Agora é o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 9. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Eu tenho que amaldiçoar os perseguidores do cristianismo, lançar maldição para que Deus os destrua. Não! Paulo está falando, Jesus já tinha falado. Orem por eles. Abençoem eles. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. A pandemia, por exemplo, meus irmãos, cristianismo é chorar pelas mortes, chorar com os que perderam os seus entes queridos. E assim, quando nós vemos alguém sofrer. E nos alegrar quando as pessoas prosperam, têm saúde, Deus abençoa a vida delas. Então, meus irmãos, aí ele diz lá no versículo 17, vamos dar uma pulinha aqui. A ninguém torneis mal por mal. Procurai coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre vai ser possível, né? Mas no que diz respeito a você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, deixa com Deus, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Onde é que está aqui para a gente sair lançando o salmo imprecatório sobre este, sobre aquele? Hã? Aí vocês podem perguntar assim, e os salmos imprecatórios, pastor? Os salmos imprecatórios são palavra de Deus. Os salmos imprecatórios são palavras de juízo divino. Como tem palavras de juízo de Deus por todas as Escrituras, inclusive na boca de Cristo, inclusive na boca dos apóstolos, quando o Senhor está dizendo assim, que os ímpios serão destruídos. Isso está por toda a Bíblia. A Bíblia afirma claramente que os ímpios serão condenados. Lembra que o próprio Jesus diz, quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele.
É isso o sentido do salmo imprecatório. É a palavra de juízo de Deus. Não é para nós pegarmos o salmo e sairmos amaldiçoando este ou aquele. É para dizermos às pessoas o seguinte: olha, a Bíblia afirma que quem não se arrepender, os ímpios serão destruídos. Deus terá juízo e que o único Salvador é Cristo. Quem não crê nele está condenado. Aquelas nações antigas, irmãos, Babilônia, quando o salmista ora para que os filhos dele sejam jogados nas pedras. Né? Forte aquilo, né? É uma linguagem assim, pesada, mas ali é Deus dizendo: eu vou trazer maldição, porque Deus traz mesmo, mas é Deus, irmãos. Nós não estamos autorizados para chegar e amaldiçoar este ou aquele. Isso não é bíblico, isso não tem base nas Escrituras. Ali, Deus é que amaldiçoa, Deus é que diz que vai trazer juízo. Quanto a nós temos que aqui orar pelos homens. Nós temos um ministério, hoje eu vou falar sobre isso. Quando o Senhor Jesus Cristo chega com os israelitas, aliás, com os israelitas na cabeça, com os discípulos ali nas portas trancadas, Jesus diz: Pai seja convosco. E quando ele vai enviá-los, ele de novo repete: Pai seja convosco, porque a nossa mensagem, a mensagem cristã é a mensagem da paz, irmãos. Se vocês virem por aí, ditos cristãos, levando mensagem de guerra, de briga, de ódio, de maldição, isso não tem nada a ver com Cristo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. A nossa mensagem é a mensagem da paz, é chamar os homens para a reconciliação. É verdade, proclamar sim o juízo de Deus, proclamar sim que virá a ira de Deus, mas nós estamos aqui para anunciar boa notícia, não é má notícia. Nós estamos aqui como um médico que chega para as pessoas e diz assim: olha, você está doente, você vai morrer, mas tem a cura. Quem é a cura? Jesus é a cura, é a boa notícia. Nós não somos anunciadores de má notícia, nós não somos proclamadores de maldição, nós não somos aqueles que vão amaldiçoar o nosso próximo. Onde é que está isso no Novo Testamento? Então eu quero dizer, irmãos, que desonra o nome de Deus quem sai por aí amaldiçoando este ou aquele, né? Porque nós não temos autoridade para isso. E tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo, Pedro também, que diz que nós devemos ser mansos. Jesus diz que bem-aventurados pacificadores, aqueles que transmitem a paz. Enfim, irmãos, honrar o nome do Senhor é lembrar que o Senhor, como Jesus fala no Sermão da Montanha, ele faz cair a sua chuva sobre justos e injustos, brilhar o seu sol sobre justos e injustos. Então, se você chegou nesta manhã aqui aborrecido com alguém, qualquer um dos meus irmãos aqui, meus irmãos, peça perdão para Deus e se reconcilie com teu irmão. Primeiro no teu coração, tá bom? Porque nós somos da paz, nós somos da paz, nós somos de Cristo. Nós não estamos aqui para sair brigando com as pessoas. Eles vão brigar com a gente, tá, irmãos? Vão nos odiar. Mas nós não somos do mundo. Você vai talvez diga assim: pastor, é tão difícil. É difícil para a nossa carne, é difícil para o nosso pecado, é difícil porque nós somos orgulhosos, é difícil para o nosso egoísmo. Mas é aquilo que eu falei para vocês há pouquinho: se aproxime de Jesus. Deixe o amor de Jesus te aquecer. E você vai ver que em Cristo você consegue perdoar os outros. Você consegue amar os inimigos. Eu não estou dizendo que você vai gostar do que eles fazem. Não é isso. Né? Eu estou dizendo que você vai aprender a ter paciência, a orar por eles e a desejar sinceramente que eles se arrependam, meus irmãos. Mas vamos seguir adiante agora. Eu ainda tenho ali 7, 8 minutos. E aí eu queria começar a falar, talvez eu não consiga concluir, mas começar a falar sobre a questão da providência. Esse é um assunto muitíssimo importante, meus irmãos. Veja o que diz aqui, então, o Catecismo Maior. Violação de nossos juramentos e votos quando lícitos, o cumprimento deles por coisas ilícitas, murmuração e rixas, consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providência de Deus. Né? Isso aqui está tudo ligado com a questão da providência, né? A murmuração, quando eu murmuro, eu estou murmurando do quê?
da providência. E quem é que opera na providência? Deus. Então eu estou murmurando contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Então veja, irmãos, a murmuração é um pecado. Murmuração, rixas, né? E consultas curiosas. As consultas curiosas aqui já falei semana passada, quando nós lemos Deuteronômio 29. As coisas... Bora ler 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as não reveladas pertencem a Deus. Mas vamos ler aqui para ficar bem firme na nossa mente. 29. Deuteronômio 29. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmãos, a questão é a seguinte, olha, o que Deus revelou, você deve buscar, você deve se aprofundar. O que Deus não revelou, você deve se calar e não buscar curiosamente saber, porque Ele não quer que você saiba. E se você tentar saber, você está desonrando o nome dEle, porque Ele não quer que você saiba. Né? Então, esse é o ponto, esse é o aspecto. Né? Então, vamos colocar assim, vou colocar de uma outra forma aqui, irmãos, também. Bom, Deus se revela na criação, na providência e nas escrituras, não é verdade? Então, Deus se revela, Deus criou tudo isso e Deus se revela. Deus, na providência, Deus se revela também. E Deus se revela nas escrituras. Então, as escrituras, por exemplo, você tem... o que é que a ciência trabalha? Por exemplo, a ciência trabalha com a criação e com a providência. Ela estuda essas coisas. Né? Então, os cientistas, mesmo os ateus, mesmo aqueles que não creem em Deus, mas eles estudam e chegam a conclusões ali a respeito da matéria, a respeito das coisas que Deus criou e assim por diante. E ali Deus está revelando para eles essa quantidade enorme que hoje nós temos de remédios, de vacinas, de tratamentos e tanta coisa, conhecimento da terra, dos mares, da atmosfera, do universo, tudo isso aí é Deus revelando, certo? Então, é um conhecimento que Deus dá e que é lícito a humanidade buscar conhecer, e tudo isso glorifica a Deus. Agora, tem coisas, irmãos, que Deus não revelou, que a ciência não vai chegar a entender, que os homens estudando a criação e a providência não vão chegar a entender, e nem a Bíblia fala. Tem coisa que a Bíblia silencia. Então, essas coisas, irmãos, deixemos com Deus, tá? Por exemplo, a origem do mal, como é que surgiu assim, o mal, uma explicação, os propósitos absolutos de Deus, bem explicados assim, sabe, para entender. Tem coisa que Deus não revela. Por que as coisas são como são e não de outra maneira? Porque tem gente que morre velhinho e outro que morre jovem, né? Por que tem acidentes e matam alguém de repente? São coisas, irmãos, que nós não temos como saber, e aí nós devemos dizer simplesmente: aprove a Deus, né? Nós não sabemos explicar detalhadamente todas as coisas. Existem muitas questões. Eu tenho até conversado com alguns irmãos, especialmente os jovens, aí, sobre a relação entre a ciência e as escrituras. Tem muitas coisas ali, irmãos, que nós ainda não sabemos, por exemplo, harmonizar. Mas a harmonia, com certeza. Tá? Porque mesmo Deus que nos revelou nas Sagradas Escrituras, também está revelando certas coisas à ciência. Então, essa harmonia plena talvez nunca venha.
E Deus não tem interesse em harmonizar tudo para nós. Mas aquilo que Ele revelou, até onde Ele revelou, é o que nós temos que saber. Compreende? É o que nós temos que dizer. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, é isso. O tempo está acabando, né? Eu vou fazer assim, eu vou só começar e aí eu vou continuar a semana que vem. Tem um detalhe aqui, então, tem um aspecto aqui que ele coloca, Catecismo Maior, dizendo assim, consultas curiosas, a má aplicação dos decretos e providência de Deus. Depois ele fala má interpretação, má aplicação da palavra de Deus. Veja que ele coloca duas coisas, né? Decretos de Deus e providência de Deus. Né? O que é isso, irmão? Vamos primeiro... Vou só dar a introdução aqui. Aliás, nem introdução, vou só abrir aqui o pensamento, semana que vem continuaremos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa está precisando muito de dinheiro. Muito de dinheiro. Está com uma dívida. E aí aparece uma oportunidade para ela não só ganhar, pagar aquela dívida, mas ainda ficar com um bom dinheiro. Só que isso é um roubo, é alguma coisa ilícita. Estão entendendo a situação? Então, eu pergunto para vocês, por trás disso, em certo sentido, está Deus, não é? Porque Deus é o Deus da providência. Então, por trás, quem controla todas as coisas, quem decretou o que vai acontecer comigo naquele dia, é Deus. Então, de repente eu estou aqui numa situação financeira difícil e me aparece uma oportunidade de resolver aquela situação, só que aquilo não é lícito, aquela atividade não é lícita. Eu posso dizer que a providência de Deus, o decreto de Deus concorreram para que eu estivesse naquela situação ali. Isso é verdade. Porque nada acontece sem o decreto, sem a permissão divina e assim por diante. Porém, nós temos então, Deus está por trás ali, mas como é que eu vou interpretar a providência e o decreto de Deus ali? Aqui é a questão da interpretação. Se você for observar, o Catecismo Maior ele está dizendo aqui a má aplicação dos decretos e providências de Deus. Depois ele vai falar da má interpretação com relação às Escrituras, mas quando eu faço uma má aplicação dos decretos e da providência, é porque eu estou interpretando mal os decretos e a providência. Tá? Então, se isso acontecer comigo, eu poderia interpretar, esse é o meu ponto que eu quero colocar para vocês hoje, eu não vou nem responder, vou deixar para a semana que vem, tá bom? O ponto é o seguinte, eu posso interpretar essa situação que eu estou hoje, eu estou precisando de dinheiro e me aparece uma oportunidade ilícita de ganhar dinheiro. Eu posso interpretar isso como Deus dando para mim aquela oportunidade de resolver o meu problema. Eu posso dizer assim, Deus ouviu as minhas orações. Eu orei, eu pedi que Deus me socorresse. E vejam só, apareceu agora esta oportunidade de resolver o meu problema financeiro. Eu posso interpretar isso e dizer assim, Deus está me dizendo, preste bem atenção nas questões aqui envolvidas, tá? Deus está me dizendo pela providência que, olha, está aqui, resolve o teu problema. Vai, faz esse negócio e resolve a tua dívida. Posso fazer isso? Isso será uma boa interpretação da providência? Aplicação do que Deus está fazendo? Só para dar mais um exemplo, a gente ouve falar aqui e ali, por exemplo, que quando Hitler chegou ao poder, teve cristãos que disseram assim, este é o homem enviado por Deus. Interpretar a providência assim. Este homem enviado por Deus para nos ajudar. Enfim. Pense nisso, tá bom? Então, nós devemos, meus irmãos, ter muito cuidado
com as interpretações que nós fazemos do que está em volta de nós. Como interpretar bem? Aí está ligado com outro ponto que o Catecismo Maior vai falar. Quando eu interpreto bem a Bíblia. Se eu entendo a Bíblia, eu interpreto bem a providência. Bom, vamos orar? Vamos pedir que Deus, semana que vem nós vamos continuar daqui, que Deus ele nos dê graça para nós, pelo Espírito Santo, honrarmos o nome dele com a nossa vida, irmãos. Senhor, muito obrigado. Nesta manhã nós podemos estudar aqui alguns assuntos relacionados ao terceiro mandamento, Senhor. Na verdade, a quebra, pecados que quebram o terceiro mandamento. Nós queremos pedir no Senhor Jesus, pelo Espírito da graça, que o Senhor nos guarde de seguirmos um caminho que não é seu. E se tivermos seguido, Senhor, de alguma maneira desonrado o seu nome, com as nossas palavras, com a nossa vida, perdoa, Senhor. Nós queremos hoje aqui confessar, pedir perdão, e pedir pelo Espírito Santo que o Senhor nos santifique, nos corrija, nós possamos cada vez mais honrar o seu nome santíssimo e mostrar para as pessoas assim, meu Deus, como o Senhor é o único Deus e que elas também possam vir te honrar em Jesus Cristo. Faz isso, Pai. Que o Senhor seja glorificado e não desonrado nas nossas palavras e na nossa vida, no Senhor Jesus Cristo. Amém.